Fala, aluno! E aí, galerinha, bora lá? Tá pronto para mais uma aula? Estamos aqui no nosso intensivo Enem 12 semanas de pura biologia, para que tu possa arrebentar nessas questões do Enem. Hoje a nossa aula é sobre quem, professor? Já vou começar riscando aqui, não tem frescura com a gente, olha lá. A nossa aula é sobre lipídios. Lipídios, lipídios, lipídios. Lipídios é a nossa segunda fonte energética. Guarda aí. A primeira é carboidrato, que nós já falamos na aula passada. E agora lipídios. Lipídios são nossa segunda fonte energética. E é mais calórica, aquilo que o nosso corpo ele armazena e é o mais pesado. Tá bom? O terceiro são as proteínas. Gente, seguinte, bora falar sobre lipídios. Já te trago aqui uma informação muito importante, ó. O Enem, muitas vezes, ele pode pegar lipídio, proteína e carboidrato, cobrar os três juntos. Botar uma questão onde tu tem que interpretar e tu tem que saber a informação dos três juntos. E principalmente essa aqui, ó. Tem que saber que o carboidrato lá atrás é a primeira fonte energética e os lipídios são o quê, professor? A segunda fonte energética. Fonte secundária de energia para o nosso organismo. É aquilo que o meu corpo pega energia em segundo lugar, tá bom? Guarda logo isso. Outra coisa legal aqui, gente. Bora arriscar, bora arriscar. Os lipídios são moléculas orgânicas. Não esquece, lipídio, proteína, vitaminas, carboidratos, são tudo orgânica. Água e sais minerais são inorgânica, tá bom? Bora ver de novo aqui. Compostos apolares são aquelas moléculas que odeiam água. Não, água não, se afasta de mim. Gentalha, gentalha, gentalha. Os lipídios não se misturam com água, mas não são todos lipídios. Vai ver que tem alguns lipídios que eles são mais ou menos, né? Uma parte deles se mistura com água, a gente vai ver isso. Mas a grande maioria são moléculas apolares, ó, tá bom? Os lipídios desempenham diversas funções no nosso organismo, não só função energética. Nós vamos ter lipídios com função estrutural, endócrina, lipídios com função de hipermobilizante, né? Lipídios com servido de isolante térmicos, muito importante lá para como isolantes térmicos, e eles vão ter várias funções. E a gente vai estudar hoje exatamente as principais funções, os principais grupos de lipídios. Tá bom, galerinha? Bora passar aqui, ó. Quando eu falo de lipídio, eu tenho basicamente três grupos de lipídios aqui, ó. Eu tenho aqui os simples, os esteroides e os complexos. Basicamente são esses três. Por que, professor, essa divisão aí de simples, esteroide e complexo? Galerinha, tem muito a ver com a estrutura deles. A gente percebe aqui que esses aqui são simples, são formados por só moléculas de carbono, oxigênio. Muitos carbonos ligados ligado a hidrogênio e oxigênio também. Entendeu? Esses são os lipídios simples, que eu vou já falar deles. Esses aqui são lipídios esteroides. A diferença daqui para cá é que aqui tu tem anéis, ó. E a estrutura daí tu encontra anéis, ó. Entendeu? E aí são chamados de esteroide. Os lipídios complexos, eles vão ter, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles vão ter uma outra molécula diferente, que pode ser fosfato ou nitrogênio. Como exemplo aqui nós temos os fosfolipídios, que tem uma molécula de fosfato lá neles. Então essa é a diferença básica dos três grupos, né? Vai de acordo com a sua estrutura. Bora falar de lipídios simples. Os lipídios simples são dois grupinhos, cerídeos e glicerídeos. Como assim, professor? Cerídeos e glicerídeos. Lipídios simples, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio em grande quantidade, tá bom? Entre os lipídios simples, nós temos os cerídeos. A principal função dos cerídeos é atuar como hipermeabilizante. Eles atuam na hipermeabilização e proteção. Lá na árvore, quando eu era menor, quando eu sou, né? Quando eu era criança. Quando eu era criança, eu gostava de passar meu dedo lá nas folhas das árvores, naquele negócio branco, eu pensava que era poeira, mas na verdade aquilo é uma cera, que está ajudando a planta a não perder água facilmente, está servindo como hipermeabilizante, que na verdade é um grupo dos cerídeos. Olha só que interessante isso, tá bom? São lipídios que têm a função de hipermeabilização e proteção de certos seres vivos. Que interessante, tá bom? E os lipídios mais importantes são os glicerídeos. Os glicerídeos, galerinha, eles têm função energética diretamente, tanto nos animais quanto nos vegetais. É a nossa gordura natural do nosso corpo, são os glicerídeos. Como exemplo melhor dos glicerídeos, nós temos os chamados triglicerídeos. Ó. Triglicerídeos. Por que triglicerídeos, professor? Porque eles são formados por um glicerol, um álcool, ligado a três ácidos graxos, ó, que podem estar nessa conformação aqui. Ó. Por isso o nome triglicerídeos. Um glicerol ligado a três ácidos graxos, que é a gordura natural do nosso organismo. E aí, esse triglicerídeo, gente, ele vai se encontrar de duas maneiras. Ele pode se encontrar na sua forma de gordura mesmo e na sua forma de óleo. Nós falamos que a gordura se encontra, na grande maioria, nos animais e o óleo nos vegetais.
A gordura é reserva energética dos animais e o óleo é reserva energética dos vegetais. É aquilo que quando o vegetal tem gordura, a gordura ele armazena em forma de óleo, principalmente nas sementes. E o animal ele armazena a gordura lá nas suas células adiposas, que são chamados triglicerídeos. Olha só. E aí, quando nós falamos em gordura e óleo, nós temos que lembrar das gorduras saturadas e insaturadas. O que são gorduras saturadas, professor? As gorduras saturadas, onde encontro gordura saturada, professor? Lá nos animais. Os animais têm gordura saturada. O que são gorduras saturadas, professor? São aquelas que só têm ligação entre carbonos simples. É cheio de hidrogênio nessa estrutura. Saturada porque está saturado, está cheio de hidrogênio. E aí só tem ligações simples na sua estrutura, tá bom? Gordura saturada. A gordura insaturada, ela está presente lá nos vegetais, lá no óleo dos vegetais. É uma gordura que ela apresenta ligações duplas. Ela não é tão cheia de hidrogênio. Olha só que interessante. Uma terceira gordura que nós temos aí é a chamada gordura trans, aquela gordura que é feita a partir de um processo de industrialização, né? Que é chamado de hidrogenação. Quando nós fazemos o quê? Quando lá na indústria eles quebram as duplas ligações da gordura vegetal e transformam ela em gordura o quê, professor? Gordura saturada. Ela serve para fazer com que o alimento consiga se conservar por mais tempo e para deixar ele mais saboroso, para que tu possa cada vez mais querer comer. Olha só que interessante. Então repara lá, porque tu pode estar comendo produto com gordura trans, tá bom? Então fica ligado. Óleo nos vegetais, gordura insaturada. Gordura mesmo nos animais, gordura saturada, aqui do grupo dos triglicerídeos. Tu sabe também que o excesso de triglicerídeo na tua corrente sanguínea, no teu organismo, pode te causar entupimento das tuas artérias, aí pode te causar alguns danos, aí, algumas doenças, infarto e outras coisas mais. Fica ligado também, tá bom? Por isso que eu falo ali, a gordura é essencial no nosso corpo. O problema o que é? O excesso dela. Nós temos aqui outro grupo de lipídios, que são o grupo dos esteroides e complexos. Nós temos aqui o colesterol e o fosfolipídio. Bora falar primeiro do colesterol. O que é colesterol? Gente, o colesterol tem muita gente que fala, colesterol não presta, colesterol ruim. Na verdade, gente, o colesterol ele é bom pra gente, ele é ótimo, ele tem funções importantes no nosso organismo. Ele é tão bom que o nosso corpo produz, sintetiza colesterol. Você sabia disso? Lá no teu fígado sintetiza cerca de 70% do colesterol presente no teu organismo. O restante vem na nossa alimentação. O problema não é o colesterol no teu organismo, o problema é o excesso dele, que tem pessoas que exageram. Já pensou? O teu corpo produz e tu exagera ainda na alimentação. Aí tu fica com acúmulo muito grande de colesterol, que pode causar o quê? Entupimento das tuas artérias lá, que pode dificultar a tua saúde, digamos assim, tá bom? Olha só que interessante. E aí, galerinha, esse colesterol, para tua prova do Enem, eu acho que é importante tu saber a função dele, as funções, na verdade, no teu organismo. Quais são as funções dele, professor? Uma das principais funções do colesterol no teu organismo, que é um tipo de esteroide, é atuar na tua membrana plasmática. Nós, animais, nós temos uma membrana plasmática que tem colesterol. A nossa membrana plasmática tem lá uma bicamada de fosfolipídio, nós temos lá proteínas, nós temos carboidratos, nós temos colesterol também, que vão ajudar na fluidez dessa membrana plasmática. Olha só que interessante, né? E aí, esse colesterol vai ser muito importante para essa estrutura. Colesterol também, gente, uma coisa importante de guardar é que ele não fornece energia para a gente, não. Ele não fornece energia. Ele faz parte da estrutura da membrana plasmática. Ele também vai ser importante na vitamina, na formação da vitamina D, aquela que o menino fica lá no sol, que nós ficamos no sol, que pegamos através dos raios solares, e aí ela é ativada no nosso organismo através do colesterol, tá bom? Que a vitamina D é muito importante lá para a absorção de cálcio nos nossos ossos. E ele também vai ser importante, sabe para quê? Para a formação dos hormônios masculino e feminino, o estrógeno e a testosterona. Olha só que interessante. E também lá para a formação dos sais biliares, lá no teu processo de digestão. Então o colesterol tem muita função boa, gente. O colesterol é maravilhoso. O problema o que é? É o excesso dele. Fica ligado. Uma dica importante, gente. Não existe colesterol em célula vegetal. Tá bom? Só em célula animal, na membrana plasmática dos animais. Fica ligado nisso porque já caiu questões assim. Pegou que tem dizendo que colesterol em células vegetais está errado. Em células animais. Ei, te toca, te liga nas informações aqui do Biologia Pai d'Égua. E aí, galerinha, esse excesso de colesterol pode causar algum dano pra gente. E aí vem aquele negócio que o pessoal fala, professor, me falaram que existe colesterol bom e colesterol ruim. O que é isso, professor? Galerinha, existe duas glicoproteínas que são responsáveis no transporte desses lipídios no nosso organismo. A proteína HDL e a proteína LDL. São duas glicoproteínas encarregadas em transportar lipídios. Essa glicoproteína aqui, ela transporta colesterol.
a função dela é pegar o colesterol e transportar ele. Só que, galerinha, e essa aqui transporta outros lipídios, fosfolipídios também. Aí olha só o que é o processo. Por que essa aqui é chamada de colesterol ruim e essa aqui de colesterol bom? Porque essa aqui, ela se morde. Ela tá trabalhando lá, tá carregando lá colesterol, só que quanto mais ela carrega, mais o cara põe para dentro. E aí chega um momento que ela fala, bebê, peraí, eu trabalho, carrego e tu ainda mais vai me dar mais trabalho, eu já tô mordida contigo. E aí essa proteína, essa glicoproteína se morde. Sabe o que ela faz? Ela pega simplesmente colesterol e começa a depositar. Não vou trabalhar mais, não quero nem saber mais. E ela vai largando o colesterol pelas tuas artérias. Bati aqui no microfone. E vai largando o colesterol lá pelos teus vasos sanguíneos. E ele vai ficando acumulado. Então ela se torna colesterol ruim exatamente por quê? Porque ela se cansa de trabalhar e ela vai largando por lá. Olha só que interessante isso. Aí vem essa outra aqui, ó. E ela ganha fama de boa por quê? Porque ela pega aquele colesterol que está em excesso lá e ela vai levar lá para o fígado para ser utilizado, lá para outros locais. Olha só que interessante. Então é por isso que nós temos essa aqui, LDL, chamado de colesterol ruim, e HDL, chamado de colesterol bom. Mas professor, como é para mim saber qual é que é bom, qual é que é ruim? Eu tenho um negócio meio sem graça aqui, mas eu acho que vai ajudar vocês. Me ajudou, né? Mas eu vou falar para vocês. Como é para te saber qual das duas é bom ou ruim? Galerinha, as mulheres, os homens também, que estão me assistindo agora. HDL é o colesterol bom. Começa com que letra? H. H te lembra quem? Homem. Homem é bom ou ruim pra ti? É bom. Homem é tão bom. Ai, meu Deus, nós somos tão bons, né? Tem uns que não valem nada, mas a maioria são bons. Então guarda aí, galerinha. HDL começa com H de homem. Homem é bom. Ó, as mulheres adoram nós. Então, HDL é o colesterol bom. LDL, então, vai ser o colesterol ruim. É coisa que dá pra te guardar. Eu, pelo menos, guardei. Toda vez que eu olho as duas, eu me lembro do H de homem, eu sei que o colesterol bom é ele. Eu me lembro, então tu também vai te lembrar. Fosfolipídio. Galerinha, eu vou limpar aqui porque eu fico emocionado quando eu falo de fosfolipídio. Desculpa, deixa eu botar aqui. Eu fico muito emocionado, olha só, eu tô lagrimando pelo meu corpo. Não só pelos olhos, mas por aqui, ó. Eu fico emocionado. Por que as pessoas não ficam emocionadas? Porque lembra da minha vovozinha que Deus a tenha, vovó. Eu vou espalhar aqui, tá, vovó? Mas com nossa brincadeira. A minha vovozinha, gente, me faz lembrar. O fosfolipídio me faz lembrar a minha vovozinha. Galerinha, o que são fosfolipídios? Fosfolipídios são lipídios complexos. Olha só a estrutura do fosfolipídio. Ele tem aqui uma cabecinha e a cauda, ó. Esses fosfolipídios, eles são responsáveis lá na estrutura da membrana plasmática. Uma bicamada de fosfolipídio, bicamada lipídica. Só que ele é uma molécula diferente dos outros tipos de lipídios. Ele é uma molécula chamada de molécula anfifílica. Professor, o que é molécula anfifílica? Diga aí para mim agora, nesse momento, nesse instante. Molécula anfifílica, meu garotinho, meu aluno querido, que são aquelas moléculas que elas vão ter partes polares e partes apolares. Ou seja, lipídio não se gosta de se misturar com água, não gosta. Mas esse aqui, ele vai ter uma parte dele que vai se misturar e outra parte que não. Nós falamos que ele é molécula anfifílica. Por que ele é anfifílica, professor? Por que ela é anfifílica, professor? Por que ela é anfifílica, professor? Porque ela tem uma parte que é hidrofílica, né? Paga aqui, letra feia do cacete, hidrofílica. Vai botando acento aí. E ela tem uma parte chamada de hidrofóbica. Isso legal. Então, galerinha, nós falamos que aqui, ó, a cabecinha do fosfolipídio que tem o fosfato, ela é uma parte polar. Nós chamamos ela de a parte que se mistura com água. Nós chamamos ela de parte hidrofílica, ó. A cabecinha, que também vai ser chamado lá na tua questão de parte externa, porque vai ficar externamente da membrana plasmática. Fica ligado. Essa parte aqui da cauda, nós chamamos ela de quê, professor? De hidrofóbica, porque é a parte onde não vai haver mistura com água. Então, o fosfolipídio, sendo hidrofílica e hidrofóbica, as partes dele, ele é chamado de molécula anfifílica ou anfipática também. E aí tu tem que ficar ligado nisso aí. E professor, não entendi por que o senhor lembra da sua avó. Galerinha, para te guardar, eu vou te contar. Galerinha, os fosfolipídios, para te guardar, qual é a parte dele que é hidrofóbica, qual é a parte dele que é hidrofílica? Como é que eu sei isso, professor? Não numa prova lá que dá aquele negócio na cabeça que a gente confunde tudo. Galerinha, guarda aí. A cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofóbica.
fílica, ela se mistura com água. E o resto é hidrofóbico. Por que você lembra da vovó, da sua avó? Galerinha, eu chamava a vovó de fosfolipídio. Eu brincava com ela. Sabe por quê? Teve um tempo aí que a vovó não gostava de tomar banho. A vovó ficava uns dias sem tomar banho. E aí eu comecei a observar isso. E aí eu comecei a verificar o que era que a vovó fazia no banheiro. Porque ela entrava no banheiro. Só que ela saía do banheiro com a cabeça molhada. E aí eu fui ver lá. Aí a vovó fazia assim, ó. Ela ligava o chuveiro. Ó, e aí ela botava com a toalha, né? Ela botava aqui, ó. E aí a água caía na cabeça dela. Ela batia assim. E ela caía. E aí ela desligava o chuveiro, botava, saía, né? Já tava com a toalha, e saía, cabeça molhada. Aí eu perguntava pra vovó, já tomou banho? Tomei, meu filho, olha como tá com a minha cabeça molhada. Só que eu peguei a vovó, era mentira dela. A vovó era um fosfolipídio. Como assim, professor? Parte dela se misturava com água, no caso molhava a cabeça, e o corpo ficava piché. Olha só que interessante, né? É, doido. E aí eu comecei a chamar ela de fosfolipídio. Por quê, professor? Porque a cabeça do fosfolipídio se mistura com água e o resto não. Então grava isso aí. Lembra da vovó? A cabeça do fosfolipídio, ela se mistura com água, é onde a vovó se molhava na cabecinha, e o resto do corpo não se misturava. Não ficava piché. Então fosfolipídio é exatamente isso aí. Tá bom, galerinha? Para que tu possa aprender a fixar conteúdo. Tá bom? Então isso aqui é o nosso geral de fosfolipídio, debatido bem legal para ti. De lipídios no geral, não esquece, é a nossa segunda fonte energética, tem função estrutural e energética, função de hipermobilização, endócrina e muito mais. Ei, não esquece, nosso intensivo tá rolando, até a prova do Enem vou estar por aqui gravando vídeo pra ti, e a gente vai aqui, manda mensagem lá no nosso Instagram, inscreve-se aqui no canal também, não precisa RG CPF, doido, escreve só aperta o negocinho aí, bora lá, mete ficha aí, biologia, deixa que eu te ajudo.